A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, estamos começando neste momento o programa Palavra que Edifica. Quase a metade do Salmo 73 deles contém a observação de Davi. Essa expressão em hebraico quer dizer em honra ou em memória de Davi. Mas existe 14 salmos que fala de acontecimentos na vida do rei. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos fazer no dia de hoje o estudo do Salmo número 3. Você quer saber um pouco mais? Continue conosco. Amém. Antes que nós venhamos iniciar esse estudo, vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, agradeço a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concede no dia de hoje. Eu peço ao Senhor, toma a direção deste estudo, Senhor. Inclui as Tuas palavras, a Tua graça em nossa vida, para que nós possamos receber algo da Sua parte. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Como nós já havíamos falado, o Salmo 3, ele fala sobre a confiança em Deus em meio à adversidade. O estudo bíblico do Salmo 3, ele revela claramente que quando o salmista escreveu esse salmo, ele estava sendo afligido e perseguido. Aparentemente, o Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi, durante o tempo em que seu próprio filho, Absalão, se revoltou contra ele. Conforme os registros bíblicos, Absalão realmente ficou obstinado em tomar o trono do seu pai a qualquer custo, tornando-se um inimigo perigoso. E como resultado disso, Davi foi obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira do seu filho, que está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 15. Juntamente com os membros de sua casa, Davi atravessou o rio Jordão e acampou em Naanaim. Aqui vale lembrar que Deus permitiu a rebelião de Absalão como parte da disciplina a que Davi foi submetido por causa de seu pecado com Betsabá. Também é possível que esse salmo tenha continuado a ser usado em Israel em contextos de batalha. Isso porque suas características descrevem claramente situações de perseguição em geral enfrentadas pelo rei e pela própria nação, das quais a revolta de Absalão foi apenas mais uma entre elas. Nós vamos ler agora alguns versículos do capítulo 15 de 2 Samuel, para que você venha compreender um pouco a respeito deste conflito. E a palavra de Deus fala: dizia mais Absalão: ai, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se achegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão era do tipo político, lá conquistando o coração do povo com promessas de um governo melhor. Apertos de mãos, abraços, beijos, mas a palavra de Deus fala que ele furtava o coração dos homens. Isso representava que não havia sinceridade no coração de Absalão. Roubava o coração das pessoas. Tá aí uma coisa que Deus não faz. Ele pede a nossa permissão
conforme está escrito no livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo 26. Dai-me, filho meu, o teu coração. E logo aí também, no começo do versículo, ele fala: ai, quem me dera ser juiz na terra. Essa expressão, ela também nos revela que havia inveja de Absalão a tomar posse no lugar do seu pai. Ele almejava ser como Davi. Nós vamos ler agora os versículos 14 e 23 do capítulo 15 de 2 Samuel, que é o momento da fuga de Davi. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e vos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. E toda a terra chorava a grandes vozes. Passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Estamos vivendo em meio a um caos mundial. Terremotos, vulcões em erupções, tornados, crises políticas, problemas em dimensões gigantescas de ordem natural e também social. E toda a terra chorava a grandes vozes. Parece que esta palavra retrata nossos dias. Nunca houve tantos desastres naturais em um espaço de tempo tão curto e intensidade tão devastadora. Em uma época em que o consumismo é tão ovacionado, nunca houve tanta miséria. Mas o pior de todas estas coisas é que a fé está enfraquecendo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender o quão profundas são estas palavras descritas no livro de Salmos, capítulo 3, para que nós venhamos compreender que a fé, ela necessita ser absoluta. Nós vamos ler agora os versículos 19 a 21 do capítulo 15 de 2 Samuel. Estas são as palavras mais lindas desta passagem. Preste muita atenção o que a palavra de Deus fala. Disse, pois, o rei a Itaí, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itaí ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que eu estiver, o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servo. Oh, aleluia! Davi diz a Itaí: tu chegaste ontem, terias que caminhar comigo nesta peleja? Volta e declara tua fidelidade a Absalão. O segredo da vitória neste capítulo veio da resposta de um estrangeiro, Itaí. Fugir por um momento pode até trazer um alívio momentâneo, mas não resolverá definitivamente. Chorar alivia, mas também não soluciona um problema. Manter-se informado ajuda a reduzir os riscos de ser pego de surpresa, mas também ainda não é a solução. A resposta é o que ele verdadeiramente disse a Davi: tão certo como vive o Senhor, no lugar em que estiver meu Senhor,
seja para morrer ou viver por ti, lá eu, teu servo, também estarei. Todo o sofrimento de Davi veio por causa de suas más escolhas. Será que o medo maior de Davi será a repreensão de Deus? Porque tudo era fruto de suas escolhas. Como Absalão se revoltou contra o próprio pai, pode-se levantar pessoas da sua própria família. Não sei se você vive esses conflitos ou não. Do teu círculo de amigos, da tua igreja, algo pode se levantar contra você. No entanto, se Deus é com você, quem poderá ir contra você? Romanos 8, 31. Como Itaí, somos todos estrangeiros neste mundo hostil. Nossa pátria não é aqui, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Está sendo perseguido por causa da justiça? Bem-aventurado és tu. Mateus 5:10. O seu amor e relacionamento pessoal com Cristo incomoda alguns, fazendo com que estes lhe persigam, lhe caluniem e falem mal de você? Mateus 5:11. Alegre-se e exulte, porque a sua recompensa virá e não tardará. Mateus 5:2. Assim como a terra chorava naquela época, você também sofre ao ver um mundo em autodestruição? Cristo lhe diz: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Oh, aleluia! Para nós fazermos um esboço do Salmo 3, nós temos que dividi-lo em 3 partes, né? A primeira parte, o reconhecimento da adversidade, que vai dos versículos 1 a 2. A profunda confiança em Deus, dos versículos 3 a 6. E a oração pelo livramento e o reconhecimento da soberania de Deus, nos versículos 7 e 8. Nós vamos falar agora sobre o reconhecimento da adversidade, descritos logo no início, no versículo 1 e 2. O Salmo 3, ele começa com o salmista dizendo a Deus que o número de seus adversários havia crescido grandemente. Ele diz: são numerosos os que se levantam contra mim, logo no versículo número 1. Essa declaração de Davi pode ser melhor explicada à luz do que o livro de Samuel registra. Foi a história que nós acabamos de ler, né? O texto bíblico diz que veio um mensageiro a Davi e lhe disse: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão, conforme estava descrito lá em 2 Samuel capítulo 15, que nós acabamos de estudar. Isso significa que a oposição de Absalão foi tão forte e persuasiva que ele conseguiu arrebatar aos corações dos israelitas a seu favor. É interessante perceber que o salmista coloca intensidade em suas palavras quando descreve o aumento de suas aflições. Ele diz que o número de seus adversários tem crescido, que são numerosos os que se opõem contra ele, e que muitos diziam que não
havia salvação em Deus para ele, como descreve o versículo número 2. Já nos próximos versículos, que vai do versículo 3 a 6, fala sobre a profunda confiança em Deus, frente ao cenário hostil que se apresentava diante dele. O salmista contrasta a sua observação melancólica acerca das aflições que o cercavam, com sua inabalável confiança em Deus. Se por um lado ele registra que na concepção de muitos Deus havia lhe abandonado, por outro lado ele declara firmemente: porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exalta a minha cabeça, conforme descrito aí no versículo número 3. Essas palavras de Davi lembram a conhecida declaração do apóstolo Paulo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Apesar de suas aflições, o salmista sabia que o Senhor escuta e responde à oração do crente, conforme descrito aí no versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouvi-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Todavia, a confiança de Davi em Deus não era apenas teórica, mas experimental. Alguém dizer que confia em Deus é uma coisa. Viver como quem confia em Deus é outra coisa. Nos versos seguintes do Salmo 3, o salmista mostra que sua declaração de confiança em Deus não era vazia e superficial, mas era algo que norteava a sua vida, apesar das dificuldades enfrentadas. Por esse motivo, ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Oh, aleluia! Davi expressa sua confiança em Deus usando a figura de alguém que é capaz de dormir tranquilamente num acampamento de guerra, embora o inimigo estivesse ao seu redor. Na verdade, ele viveu literalmente esta situação. Este era o pano de fundo da vida de Davi naquele momento. Na boca de um incrédulo, essa ideia soa como imprudência, mas na boca do crente, essa ideia se apresenta como um testemunho vivido do sustento e da proteção de Deus. Note que Davi começa o Salmo 3 dizendo: são numerosos os que se levantam contra mim. Versículo 1. Mas no mesmo Salmo ele explica qual é a sua postura prática diante deste cenário, à luz do cuidado divino. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Oh, aleluia, versículo 6. Logo no versículo 7, nós temos o pedido de livramento. O salmista realmente confiava em Deus. Ele sabia que as suas orações sinceras eram ouvidas pelo Senhor. Por isso, ele não perdeu tempo e praticou a oração. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Versículo 7. Tem gente que diz confiar em Deus, mas não fala com Deus
em oração. A prática da oração contínua é perseverante, é um dos sinais distintivos de que alguém realmente possui a verdadeira fé. Como alguém pode crer verdadeiramente em Deus e não buscar nele o seu socorro? Isso não faz o menor sentido. Oh, aleluia, glória a Deus. Concordo com John Gill quando diz que embora Davi desfrutasse de tanta paz e tranquilidade mental, estivesse em tal estado de ânimo para não ter medo de 10 milhares de homens, ainda assim ele não negligenciou os meios corretos de libertação e segurança, isto é, a oração a Deus. Ele conhecia o seu Deus e não perdia tempo em recorrer a ele. Os intérpretes exageram esta oração de Davi como um tipo de grito de guerra, evocando a presença de Deus na batalha. Também é notável que a preocupação de Davi em sua oração não é meramente com sua pessoa, mas é com a honra do Senhor. Oh, aleluia! Deus havia constituído Davi como rei de Israel, e qualquer um que quisesse usurpar sua posição estava desprezando o propósito divino, estava querendo colocar sua própria força acima da vontade de Deus. Por isso, Davi diz que seus adversários não são apenas mero desafetos seus, mas ímpios, isto é, inimigos de Deus. A expressão fere os queixos refere-se a um golpe no rosto que significava um sinal de grande humilhação. Já a expressão quebra os dentes significa que Davi comparava os ímpios a um bando de animais selvagens que precisava ter seus dentes quebrados, conforme descreve o versículo número 7. A oração de Davi recorda também a oração de Moisés. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam, descrito no livro de Números, capítulo 10, versículo 35. Temos também, logo após o último versículo, o versículo 8, o reconhecimento da soberania de Deus, a doxologia desse salmo. Davi termina o Salmo 3 com uma declaração direta sobre a soberania de Deus. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Versículo 8. Davi sabia que a eficácia da sua oração não estava no poder das suas palavras, mas no poder do Deus que governava soberanamente todas as coisas. Por isso, essa conclusão de Davi no Salmo 3 não se restringia apenas à libertação temporal que ele tanto precisava, mas testemunhava também acerca de uma libertação cuja a implicação é eterna, provando aí a sua fé absoluta em Deus. Isto é maravilhoso. Oh, aleluia! E eu gostaria de encerrar este estudo fazendo uma oração pela sua vida, pedindo a esse Deus grandioso que possa no dia de hoje nos abraçar, nos estabelecer o seu poder sobre as nossas vidas, sobre as causas que nós tenhamos entregados na mão de Deus, que o Senhor nos conceda essa confiança em nosso coração para que nós venhamos esperar o Senhor. Senhor, eu te dou graças, eis que a tua palavra foi pregada. Pai, nós aprendemos no dia de hoje que a nossa fé é absoluta e sabemos que o seu Filho Jesus é o consumador de nossa fé. Por isso, Deus, eu peço a tua presença, peço ao Senhor Jesus que se revele
a nós. Revela, Senhor, a tua face a esse irmão, a esta irmã. Abre o entendimento, Senhor. Deus Todo-Poderoso, abre, Pai, no dia de hoje, olhos e ouvidos espirituais para que nós venhamos compreender, oh, aleluia, Deus Todo-Poderoso, a tua vontade acerca de nossas vidas, para que nós venhamos compreender a tua palavra. Pai, acrescenta fé em nossas vidas, para que nós venhamos receber, acolher a tua palavra em nosso coração. É o que eu te peço no dia de hoje, em nome de Jesus, e que você tenha um ótimo final de domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.